gente amiga, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Menina. Estou aqui com esse cabelinho meio que doida hoje. Gente, quem me acompanha não, porque ninguém me acompanha ainda, né? Porque em divulgar o canal eu tenho divulgado, né? Falta coragem, tá me faltando culhão, tô fazendo aos poucos, espero que você compreendam, entendeu? Mas se você for lá no começo dos vídeos, né? Lá no primeiro vídeo mesmo que eu publiquei aqui neste canal, minha gente, eu tô com esse cabelo, só que ele vem aqui na cintura. É uma poesia que eu recitei do Carlos Drummond de Andrade, Desdobramento de Adalgisa, inclusive tá muito legal, muito interessante, vale a pena ir lá conferir, tá? Que hoje, minha gente, eu resolvi compartilhar com vocês aqui uma ideia de pensamento, né, que eu tô tendo, enfim, eu venho compartilhando aí com algumas pessoas meus sentimentos, né, de abalo, de tristeza pela morte do MC Kevin, né, e algumas pessoas não estão compreendendo isso muito bem, né, as pessoas não me perguntam, mas ficam se perguntando, mas por que será que Caroline e Carolzinha tá tão abalada com isso? E eu vim aqui por conta dessas caras e bocas que as pessoas têm me feito, né, enquanto eu falo desse assunto. Eu resolvi vir aqui esclarecer exatamente o porquê de eu estar tão abalada com a morte do MC. Tá certo? Só que assim, minha gente, antes de eu continuar esse assunto, vocês já sabem o que você tem que fazer, né, meu amor? Vou rodar a vinheta aqui, enquanto isso você curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Faça-me esse favor que eu fico muito feliz e roda essa vinheta que eu tô mais que ansiosa pra falar com vocês sobre esse assunto, vai! Quanto eu sou viciada em energético, né, gente? Sempre quando eu posso, toda a vida tomando energéticozinho. É muito difícil nessa taça que eu tá tomando literalmente um vinho, viu? Eu tomo muito energético. Eu prefiro energético do que café, gente, porque café dá aquela dor no estômago, né? Sou mais do energético do que do café, né? Geração millennial, né? Gente, então por que será que eu estou tão abalada, né? Por que eu não paro de falar desse assunto? Meus amores, eu vou explicar pra vocês. Porque assim, gente, assim, eu vou confessar pra vocês que eu não acompanhava o MC Kevin, tá? Eu conhecia ele daquela música do Tchau, né? Os PE é tchau, pra inveja tchau, tchau. A música é foda, inclusive, né? Não tem como não marcar, né? Essa música incrível, muito gostosa, um toque bem maneiro. Eu conhecia ele por essa música unicamente, tem outros funkeiros aí que eu sigo muito mais, né? Enfim, ele eu nem seguia, gente, pra falar a verdade pra vocês. Só que por que isso me abalou tanto, né? Tanto é que quando meu marido chegou aqui me contando, né? Gente, eu passo às vezes o dia fazendo vídeo, eu nem entro na internet, nem sei o que tá acontecendo, só à noite, né, que eu vou entrar na internet, ou quando ele chega me contando, né, das coisas, a gente conversa bastante. Enfim, aí ele chegou me contando e mesmo assim eu não fiquei tão abalada, não dei lá tanta importância, fiquei, né, me abalei com certeza, né, fiquei, nossa, indignada, só que não levei isso tanto em consideração como eu estou levando agora. Por quê, minha gente? Porque eu comecei a ver depoimentos, eu comecei a ver entrevista tanto dele quanto das pessoas que estavam em volta dele, né? Tanto no dia do acontecido quanto pessoas que conviviam com ele, né? E assim, gente, eu comecei a me identificar com a pessoa, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas pessoas que frequentam, vocês aí, que são fiéis a igrejas, né, às suas crenças e frequentam aí, são, sei lá, vão a igrejas, né, enfim, pessoas que fazem parte do meio religioso, tá? Já devem ter ouvido a música do Lázaro, né, um cantor de músicas gospel, que
Eu não sigo o Lázaro também, gente, mas eu já fui, né? Já frequentei, cresci numa família cristã, então já fui muito em igreja, então eu conheço essa música. E, inclusive, gente, não é porque eu deixei de frequentar a igreja que eu deixei de gostar das músicas, que eu deixei de gostar dos hinos evangélicos, gente. Muito pelo contrário. Às vezes eu acordo cantando aqui os hinos evangélicos e uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E eu gosto muito desse hino do Lázaro, que ele começa falando que ele começa contando, eu não lembro que música que é exatamente. Se eu lembrar, né, quando eu estiver editando o vídeo, eu deixo aqui pra vocês na descrição, tá? Mas ele começa, é uma música linda, gente. Ele começa o vídeo falando, a música falando da história dele. E ele questionando a Deus o porquê que ele foi escolhido, né? Para poder estar fazendo o que ele está fazendo, a obra de Deus, sendo que ele é uma pessoa do mundo, né? Como eles, os evangélicos, né, os religiosos costumam dizer. E aí ele mesmo fala, e Deus me respondeu, porque eu escolho os loucos para confundir os sábios. E aí, gente, eu poderia encerrar o vídeo agora. Isso já explica tudo, entendeu? Isso já explica tudo. Tá? Por que eu sigo, por que eu me abalei tanto, por que eu sigo hoje o cara, por que eu me comovo com toda a história, porque é exatamente isso, ele era um escolhido, assim, ele foi um escolhido para fazer a obra de Deus, sim, gente. Aí vão dizer, nossa, mas ele era funkeiro, mas ele não, gente, meu Deus do céu, você tá sendo uma pessoa, você fala, você mesmo, que fica falando, tá criticando aí por eu ter falado que a pessoa fazia a obra de Deus, sendo que ele fazia funk. Querido, você acha que Jesus ia fazer o que você está fazendo? Você que fica compartilhando coisas de Deus, de Jesus, fica com esses discursos aí, e agora está me criticando porque eu estou falando que o cara fazia a obra de Deus mesmo sendo funkeiro. Você acha que Jesus está a favor do que você está fazendo? É óbvio que não, meu querido. Porque, na verdade, quando as pessoas trabalham de coração em algo, ela já está fazendo a obra de Deus, porque ela já está influenciando outras pessoas, tá? E assim, você tem que deixar de ser preconceituoso, deixar de ser uma pessoa superficial e passar a olhar as coisas com maior profundidade, tá? Ele era funkeiro, o que ele compartilhava de bom? Só falava gíria, compartilhava ostentação, ele tinha muito mais do que isso, gente. E somente convivendo com a pessoa é que você vai ser capaz de quem realmente ela é. Se você não convive com uma pessoa, você não tem como falar dela, não tem, porque qualquer coisa que você fale vai estar sendo superficial, gente, tá? E eu não tô sendo aqui moralista, não tô dizendo que a gente não tem que falar dos outros, porque a gente é ser humano, a gente fofoca mesmo, a gente fala mesmo. Só que se a gente tiver o mínimo de consciência de que a gente, na verdade, não sabe o que a gente está falando, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença, porque nem convivendo com a pessoa a gente conhece a pessoa, a gente não conhece nem a nós mesmos, tá? E a gente esquece disso, tá? E eu vou falar mais pra vocês. Eu acabei de fazer um vídeo e postar lá no canal Filosofia Intuitiva. Se você não assistiu ainda, deveria, onde eu falo da lei da atração, tá? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conto pra vocês nesse vídeo o que é verdadeiramente a lei da atração e como que você pode trabalhar com ela. E lá eu uso o Kevin como exemplo, porque, gente, o Kevin, ele trabalhava a lei da atração como ninguém. Muitos terapeutas, muitos coaches, muitos especialistas na lei da atração não manifestam em suas vidas o que o Kevin foi capaz de manifestar. Por quê, meus amores? Por quê? Porque justamente isso, ele era uma estrela cadente, ele era uma pessoa brilhante, ele era muito mais do que um MC. E é por isso que as entrevistas, que depois da morte dele que eu comecei a assistir, as coisas que envolvia ele, isso começou a me comover tanto. Porque realmente, gente, você olha as fotos dele, olhando no olho dele, você percebe, ali tem algo a mais. Você como alma que está aí nesse corpo de ser humano, você sabe que você vai além do seu corpo, você sabe que você é além da sua forma de falar, dos seus gostos. E por que a gente vai ficar criticando o cara achando que ele era só aquilo? Ele era muito mais, gente, ele era muito mais. E eu comecei a me identificar com ele de verdade, sabe? O cara foi para Dubai, o cara casou
no México, em Cancún. Muitos especialistas da lei da atração não atraíram para as suas vidas nem a metade do que o cara atraiu. Eu sou 3 anos mais velha do que ele. Sendo 3 anos mais velha do que ele, eu não conquistei o que ele conquistou, gente. Ele conquistou muita coisa. Isso é a lei da atração, entendeu? E se você quer usar a lei da atração, você tem que ser mais ou menos como ele. Ah, eu tenho que começar a cantar funk, então. Não estou dizendo isso. Mas você tem que viver a vida do jeito que ele vivia. Ele fazia o que ele tinha vontade, ele não tinha medo de ser ele não tinha medo de fazer o que ele tinha vontade. Ele era, gente... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu já vou começar a repetir o que eu disse lá no outro vídeo no canal Filosofia Intuitiva, gente. Mas ele era uma pessoa assim... cheia de emoções, cheia de sentimentos e capaz de colocar isso em movimento, de um tanto em que o medo não impedisse ele de absolutamente nada. Essa é a verdadeira lei da atração. E é por isso que eu me comovi tanto com ele. Porque quando eu comecei a assistir as entrevistas da pessoa, não, o cara estava lá no Oceano Atlântico, em Dubai, o cara no meio do iate onde ele estava, não pensou 2 vezes em se jogar no mar. Quem não quer se jogar no meio do mar, pular de um iate no meio de Dubai? Só que você faria isso? Eu não faria, eu ia ficar morrendo de medo, eu ia pensar, e a multa que eu vou levar? E os alienígenas que estão lá no fundo do oceano, sei lá, porque eu tô aqui no meio do Atlântico, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? O que pode acontecer? Ele não queria saber. Ele se jogou, ele pulou do iate, vai saber quantos milhões eu vou pagar de multa, ou a minha mulher vai ter que pagar, ou sei lá quem vai ter que pagar, ou sei lá, eu vou ser preso. Foda-se, eu vou ser feliz. E o que aconteceu com ele? Nada. Nada. Ele se jogou lá, fez o que ele queria fazer. E é isso, é sobre isso, minha gente. É sobre isso, sabe? Então, assim, eu acredito muito que Deus faz essas coisas, sabe? Voltando ao início do vídeo, Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. É justamente isso, sabe? Deus estava com ele o tempo todo, gente. Nunca deixou de estar com ele. O cara tatuou Jesus no topo da cabeça. Se você vai procurar aí na internet, joga aí no Google, tatuagem no topo da cabeça de MC Kevin. Gente, é uma obra de arte, a coisa mais linda, sabe? No primeiro momento, você pode se deparar com o seu preconceito, né? Dizendo, nossa, olha que ser humano sem noção. Mas se você tiver um olhar minucioso e se abster um pouco dessas ideias, você vai perceber que, que ousadia, na verdade, né? Que ousadia. A pessoa me raspa a cabeça para tatuar Jesus, o rosto de Jesus. E dos lados aqui é um demônio e um anjo falando, né? Mandando mensagens para ele. A ideia da tatuagem que ele fez é essa, né? Só que no centro, quem tá reinando ali na vida dele é Deus, sabe? Uma obra de arte, o cara era sinistro, entendeu? E ele mesmo falava, eu sou uma estrela cadente, eu vou morrer antes dos 25 anos. Ele morreu com 23 anos, sabe, gente? Então, assim, eu tô me emocionando, tô quase chorando aqui. É realmente incrível, meu. O cara foi num programa de televisão, programa de rádio, não sei, fumando baseado. Entendeu? O cara fumava mais do que tudo. E convidaram ele pra fazer entrevista. Ele falou, não vou poder fumar meu baseado, porque eu não fico sem fumar. Quer que eu faça entrevista? Eu vou fumar. E o cara foi lá e fumou. Cara, isso é uma pessoa capaz de mover montanhas, com uma fé tão grande que realmente é capaz de mover montanhas. E é desse tipo de ser humano que a gente precisa, tá? A gente precisa parar de julgar as pessoas, parar de falar ela faz isso, então é isso. A gente fica limitando as pessoas. Eu ouvi um termo uma vez numa entrevista, não lembro agora, se eu lembrar eu deixo aí na descrição, a pessoa que disse assim, as pessoas congelam a gente. Você já parou para imaginar quantas pessoas congelam você? Porque ela te viu 1 ou 2 vezes, ou porque ela te vê todo dia, não importa, numa sala de aula, no seu trabalho, aí ela já te congela, ela já acha que você é aquilo e pronto. Sendo que nós somos seres humanos completamente o tempo todo em transição.
em um processo contínuo de transição, onde a gente está mudando as nossas concepções o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos recebendo informações e o tempo todo nós estamos sendo influenciados, tá? E eu me identificava muito com ele, gente, eu me identifiquei muito com ele quando eu ouvi uma história a própria viu. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas o cara morreu traindo a mulher. Gente, primeiro porque eu não chamo um cara que sai com uma garota de programa, eu não chamo isso de traição. Pra mim, um cara trai uma mulher quando ele se envolve emocionalmente. Quando ele passa a ter sentimentos por uma outra mulher, aí ele tá traindo. Antes disso, eu diria que não, tá? E outra, a Deolane sabia com quem ela estava casada. Ela sabia com quem ela estava se envolvendo. Porque onde que você vai se envolver com um funkeiro? Você vai casar com um funkeiro e você vai se iludir que ele vai ser só seu e que toda a vida nunca ele vai te trair. Só se você for muito retardada, né? E ela não era. Ela era muito da esperta, ela sabia onde ela estava se metendo. Tá? Tanto é que ela fala numa entrevista que se você for gostar de uma pessoa só pelas qualidades, você não vai gostar de ninguém. Ela mesma fala isso. Tá? Ela estava completamente consciente. Então não venha falar que ele estava traindo, que não sei o que, como que ele pode ser iluminado, como ele pode... Gente, assim, se abstenha dessas ideias. Porque quando você fica se bloqueando, se limitando, você nunca vai poder enxergar novos horizontes. Você nunca vai poder se aprofundar nos olhares das pessoas, nos verdadeiros sentimentos que as pessoas emanam, que vai muito além das aparências, que vai muito além das conversas. Então, gente, ele era um ser humano que sabia atrair para si, sabia colocar os sentimentos em movimento e atrair para si o que ele queria, tá? E é isso o que me choca, entendeu? Não é nem a morte dele em si, tá? É quem ele foi, é quem ele era. Porque nem os coaches, nem muita gente que fala de lei da atração sabe usar a lei da atração como ele usava. Não sabe viver do jeito que ele vivia. Ele fazia tudo que ele queria. Mas ele morreu, ele ostentava e quando ele morreu ele estava devendo tanto. Você fica mostrando as suas contas para Deus e o mundo, você tira foto da sua conta de luz e posta no seu Instagram? Por que ele tinha que fazer isso? Ninguém fica mostrando dívida, gente. Dívida a gente tem mesmo. Mas se eu tenho 3 carros na garagem ao mesmo tempo que eu tenho dívida, porra, foda-se as dívidas. Eu quero saber dos meus carros na garagem. Como eu vou resolver isso depois? Outra coisa, ficar mostrando, gente. As pessoas ficam pensando, quer ficar mostrando, quer ficar ostentando, quer ficar fazendo os outros passar vontade. Não, meu amor, eu quero mostrar, na verdade, pra mim mesma aonde eu cheguei. Porque eu tenho certeza que muita gente que me segue, acho que as coisas que eu posto, as coisas que eu como, a vida que eu tenho hoje é pra fazer os outros passar vontade. Longe de mim, gente. Longe de mim. Eu quero mostrar pra mim mesma o que eu sou capaz de fazer. Aonde eu sou capaz de ir. O que eu sou capaz de alcançar e superar, gente. É simplesmente isso. Sabe, hoje a gente tem os recursos das redes sociais. Por que eu não vou utilizar isso? Todo mundo utiliza isso. É um barato usar isso. Por que não? Caramba, respeita a minha geração. A minha geração é assim que funciona. A gente mostra mesmo, a gente posta mesmo. E eu não vou ficar postando dor, não, porque de dor já basta ter que acordar para ir trabalhar, entendeu? Mas se eu tenho que fazer, então eu vou postar as coisas boas que eu faço depois que eu acordo e trabalho que nem louca. É sobre isso, minha gente. E já tava esquecendo de uma coisa que eu ia contar pra vocês, né, meus amores? Agora eu vou tentar contar aqui rapidinho pra não ficar muito longo o vídeo. Enfim, a mulher dele conta de uma vez que roubaram o carro dela, né? O carro tava com ele, na verdade, mas ele chega com o carro no apartamento dela, deixa o carro lá embaixo com os seguranças, sobe lá em cima pra fumar um cigarro com ela na varanda e ali dentro da varanda eles começam a ver os caras chegando, enquadrando e levando o carro, né? Os caras roubando o carro na maior cara dura, né? Gente, ela contando isso lá pro Zé Gomes Podcast, é maravilhoso. Vale muito a pena assistir aquela entrevista dela, gente, porque ali você percebe por que ele era apaixonado por ela, por que ela era
apaixonada por ele. E por que eles se davam tão bem? Por que eles eram realmente tão parecidos, gente? Por que Deus colocou um no caminho do outro? Assim, sabe? É muito interessante a entrevista. E ela fala que, meu, ele saiu correndo, foi atrás, pegou outro carro, foi atrás na favela, achou o carro em 20 minutos, entendeu? E aí ainda trouxe os bandidos ladrões dentro do carro para deixar lá na rua onde os bandidos tinham deixado o carro deles para poder roubar o carro dele, gente. Sabe? E eu super me identifiquei com isso e falei, caramba, porque teve uma vez quando eu morava na... Aí eu vou ter que contar pra vocês porque que eu me identifiquei com isso, né? Mas antes de mais nada, minha gente, vocês já curtiram esse vídeo? Se não curtiram, vou tomar aqui, ó, mais um gole do meu energético. Enquanto isso, vocês fazem isso, façam-me esse favor, tá bom? Quando eu morava na Liberdade, eu morei na Liberdade um tempo, sozinha. Ainda vou contar aqui pra vocês essa história melhor. Mas tinha um vizinho que causava, entendeu? Causava. E uma vez ele tava causando 7 horas da manhã. Sabe, eu desci louca, enrolada na toalha, porque eu sou assim, gente. Nossa, eu não... Pra brigar, pra mim, não tem tempo ruim. Eu tenho ascendência em Áries, no meu mapa astral, eu sou ascendente em Áries. E Áries é o signo da guerra, né, minha gente? Então, não procura brigar comigo, não, porque eu até tento, viu, gente? Esquivar, sabe, deixar pra lá, foda-se. Na verdade, na maioria das vezes eu consigo. Mas eu consigo depois que eu já arrumei a briga. Aí a pessoa tá lá falando alto debaixo da minha janela e eu resolvi descer. Não, eu resolvi isso agora. Eu desci lá enrolada na toalha, que eu gosto de dormir nua. Gritei, botei barraco pra baixo, depois subi pra cima, botei uma roupa, depois desci pra continuar discutindo com o cara, entendeu? E aí tinha um cara que morava nessa pensão, gente, o nome dele era porque nunca mais eu tive contato, né? Espero que esteja vivo ainda. O Birajara, gente. Birajara é nome de índio. Gente, mas ele não era índio não, viu? Ele parecia mais um alemão. Mas o Bira, a gente chamava ele de Bira, mas o nome dele era Birajara. E aí eu discutindo lá com o cara lá fora, o cara, meu, veio com toda a brutalidade pra cima de mim. O Birajara saiu lá fora com... Eu morava dentro de uma pensão que tinha o extintor, caso tivesse incêndio, né? Enfim. Ele pegou o extintor, saiu lá fora, meu, e ele me defendeu. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Saiu lá fora e falou assim, meu, você vai brigar com a mina mesmo? Você vai ter que brigar comigo primeiro? Sabe, gente, tudo isso 7 horas da manhã. E o Bira sem camisa, o outro super louco, entendeu? Eu meio que bebaça também, porque querendo dormir 7 horas da manhã, né? Porque é sinal de que tinha passado a noite fora. Gente, só sei que deu o que falar. E o cara deu uma confusão. Sabe, não deu briga nem nada, né? Mas deu uma confusão tão grande que aquele cara que tava causando lá embaixo acabou sendo expulso da pensão, gente. Sério, algumas horas depois o dono da pensão chegou lá e falou, meu, você causa muito. Chega, pega suas coisas e sai fora. Um dia tava chovendo, tava um dia meio fechado assim, sabe? E aí o cara ficou com um monte de coisa, um monte de roupa, um monte de mala debaixo de uma cobertura que era de um barzinho do lado da minha casa, entendeu? Do lado do meu quarto, porque a minha janela ficava em cima e eu olhava assim e via ele lá embaixo, debaixo da cobertura do barzinho. Cheio de coisas dele meio que molhando tudo. Gente, me deu uma dó. E na hora que o Bira, isso depois que já tinha acontecido tudo, né? Na hora da briga, o Birajara, quando foi me defender, esse cara falou umas coisas tão terríveis, gente. Falou, meu, ela é puta, cara. Você vai defender puta? Deixa essa vagabunda aí, meu. Nossa, falou umas coisas, nossa, tão difíceis de ouvir, gente. Só que eu, depois de algumas horas, quando o sangue já tinha esfriado, eu fiquei olhando ele lá da minha janela e falei, meu, que dó do ser humano, sabe? Ele tentando achar um Uber, ele tentando ir pra algum lugar, ligando pra um e pra outro. Chegou uma hora, gente, que eu me vi descendo ali embaixo, fazendo o quê? Ajudando o ser humano. É por isso que eu me identifiquei tanto com o Kevin, sabe? Ajudar a gente que tenta prejudicar a gente. Eu falei, meu Deus. Eu acho que... Aí eu falei, acho que isso me lembra uma história. Aí eu lembrei desse dia, gente. E não foi só essa vez. Teve um outro ser humano que ficou me chamando de ladrona, porque eu fiquei sozinha. Eu tava na casa de uma amiga minha e ele também tava lá e os dois saíram juntos. Aí eu fiquei sozinha lá na casa, né? E aí o cara, quando voltou, sumiu uns negócios dele na bolsa dele. Ele jurava que tinha sido eu. Ficou falando, você me roubou, não sei o que, me xingou, e não sei o que, não sei o que. E depois ele achou as coisas, entendeu? E a gente foi no mercado junto comprar bebida. Gente, eu sou assim, sabe? Eu procuro não guardar rancor. Não vou falar não guardo, né?
mas tem algumas coisas que pesa pra mim aqui, viu? Mas eu tento sempre lidar da melhor forma possível, né, minha gente? Porque é aquela velha história, quando você guarda rancor, ressentimento de alguém, é a mesma coisa de você tentar matar alguém com o veneno que tá vindo de você, tá emanando de você, entendeu? Se o veneno tá vindo de você, só você vai morrer com ele, não é o outro, entendeu? A pessoa muitas das vezes não vai nem perceber, tá? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu espero que tenha trazido alguma reflexão a esse respeito, né, minha gente? Porque, assim, a gente precisa ser mais livres, né? A gente fica, às vezes, muito limitado nessas questões espirituais, né? Mas a verdade, minha gente, é que se a gente for... Se a gente for tratar a espiritualidade de forma muito concreta, ela vai fugir das nossas mãos, porque a espiritualidade é muito sutil, tá? E é mais fácil eu falei isso no vídeo que eu fiz, que eu publiquei lá no canal Filosofia Intuitiva. Se você... é mais fácil você trabalhar com a lei da atração de forma inconsciente do que de forma consciente. Tá? E lá no vídeo eu explico como que você tem que fazer, tá? Que é bem complicado, mas é por isso que o Kevin, ele fazia isso de forma assim, surpreendente, porque ele fazia de forma inconsciente, ele só era ele só vivia do jeito que ele achava que tinha que viver, sabe? E por mais complexo e difícil que seja isso entender, que seja difícil de entender isso, é simplesmente isso, tá bom? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que a força esteja sempre com vocês. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!